Paz do Senhor Jesus, nós queremos passar para você agora a lição de número 4, classes de jovens, pré-aulas para a seguinte semana, a semana do domingo, dia 23 de julho de 2023. Título de nossa lição, atenção jovens, instruções para as mulheres. O nosso texto principal está em 1 Timóteo 2:9, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. O resumo da lição diz: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Esta lição de número 4, ela tem objetivos que nós devemos traçar para alcançar o nosso êxito. Objetivos. Primeiro é explicar qual deve ser a maneira adequada da serva de Deus se vestir. Segundo, saber qual deve ser a conduta das mulheres na igreja. E por último, apresentar as recomendações de Paulo a um jovem pastor a respeito das irmãs. Interessante que nós devemos passar para a classe dos jovens subsídios. Não queremos aqui ser repetitivos, nem também ler todo o conteúdo, e isso vocês já fazem durante a semana e também os professores irão passar isso nas classes. Nós não estamos substituindo a aula da escola bíblica dominical. Nós estamos passando subsídios importantes para o nosso aprendizado. Jovem, preste atenção. Você tem a oportunidade de aprender em classe aí valores extremamente importantes para a sua vida espiritual. Então, dê valor a EBD. Professor, você deve planejar suas atividades durante a semana, porque na educação cristã, principalmente a educação cristã, o planejamento é muito importante para o sucesso do ensino e também da aprendizagem. Então, como a vida hoje é muito corrida, não é? O dia a dia é realmente cheio de muitas atividades, muitos afazeres, planeje com antecedência aí e não deixe para a última hora, porque pregar, ensinar de improviso não dá. Então, prepare todo o seu material e boa aula, tá certo? Converse com seus alunos aí a respeito de como a mulher deve se portar, deve se vestir, deve se comportar, como a mulher cristã deve se apresentar a Deus. Então, importante aí que nós saibamos que a cultura grega, na época, ela realmente tinha muitas restrições para as mulheres. Hoje, com o Evangelho, hoje na sociedade atual, claro, as mulheres tiveram muitas mudanças, houve muitas mudanças na sociedade, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela também tem um papel importante para a mulher cristã. Mas a Bíblia não abre mão desse porte cristão, dessa vida decente da mulher que serve a Deus. O texto bíblico está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 15, que nós vamos ler nesse instante. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos.
se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Passando agora aos nossos subsídios, a primeira parte aqui fala da maneira de se vestir. A segunda parte fala da conduta das mulheres na igreja. E a última parte de nossa lição para a classe de jovens fala sobre as recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Observando aqui essa primeira parte, nós entendemos que tanto homens quanto mulheres são importantes e têm o mesmo valor diante de Deus. Por quê? Porque fomos resgatados com o mesmo preço, o preço do sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então, nós não podemos confundir isso aí com igualdade de papéis. Observe que Deus colocou o homem na terra diferente da mulher, embora todos nós somos seres humanos, mas o homem é diferente da mulher na anatomia, na função, na posição que cada um exerce na família, na sociedade, na igreja. Então, devemos observar essas diferenças. Então, aqui quando Paulo está recomendando às mulheres que ajam dessa forma, é porque realmente naquela época ali havia um exagero e também havia muitas mulheres recém-convertidas e parece que havia um descontrole, um desajuste, principalmente na hora do culto. Observe aqui que depois de tratar do comportamento do homem no culto, lá em 1 Timóteo 2:8, 1 Timóteo 2:8, o apóstolo Paulo refere-se agora aos deveres das mulheres cristãs. Então ele fala sobre o vestuário e diz que a mulher cristã, a mulher que serve a Deus, deve se vestir honestamente, com pudor e modéstia, e evitar o exagero de tranças, de ouro, e, como diz aqui, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Timóteo 2:9. Então, observe que esta recomendação do apóstolo Paulo, independente de cultura ou época, está ligada aqui à discrição e moderação nas vestes. É muito importante a mulher que serve a Deus ter essa moderação, não é? Não vestir-se para chamar atenção, ou vestir-se de modo provocante, não é? De modo imodesto. A palavra pudor aqui é do grego aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Infelizmente, na sociedade em que nós estamos vivendo atualmente, parece que essa vergonha se acabou. Parece que isso saiu, não é? E muitas têm aquele prazer em realmente mostrar o corpo. Então, a Bíblia recomenda às mulheres cristãs que não ajam dessa forma, que ajam de forma com pudor, de que através desse seu comportamento, desse seu viver, venha glorificar a Deus, o Deus Todo-Poderoso a quem essa mulher cristã serve. Observe aqui que a recusa de vestir-se de tal maneira que atraía atenção para o seu corpo, não é? Muitas mulheres da época vestiam de forma que as atenções voltavam para os seus corpos. Observe que também quem olhava de modo indecente, de modo cheio de concupiscência, para aquele corpo desnudo ou seminu, também era culpado de igual forma. De acordo com a Bíblia, principalmente essa Bíblia que nós temos chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, diz aqui: vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejos imorais
ou concupiscência em alguém. De igual forma, quem olha indecentemente e deseja de forma ilegal aquele corpo que está sendo apresentado, é o mesmo pecado de quem está também se expondo, mostrando o seu corpo através de vestes imodestas. Vamos ver a situação de Éfeso. Observe que os efésios, eles apelavam muito para a sensualidade. E o que dizer da sociedade hoje? Também não está agindo da mesma forma? Em muitos locais, até em vias públicas, nós estamos percebendo isso. Mas nós, cristãos, nós que somos servos de Deus, devemos andar na contramão desse sistema. Nós somos servos de Deus, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e não podemos nos conformar com este mundo. Mas precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, através do seu ensino, estava aplicando não só para aquele tempo, mas a todos os tempos, e mostrando que as mulheres convertidas, as mulheres que se convertem a Deus, devem abandonar o padrão do mundo e adotar uma nova postura, uma postura de modéstia, de pudor, de graça, né? Uma atitude de quem serve a Deus, uma postura de quem é servo e serva do Deus Altíssimo. Abandono de costumes extravagantes, luxuosidade, ostentação, etc. A mulher cristã, ela deve adotar um estilo simples e discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras. Agora, Paulo não está aqui proibindo a mulher de se vestir bem, de vestir-se adequadamente. Não está dizendo como tem que ser a veste, mas ele está dizendo que tem que ser com modéstia, com pudor. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E esse corpo precisa estar apresentável ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, como o Espírito Santo de Deus vai habitar num corpo depravado, promíscuo, um corpo que serve para deleites de iníquos? Não. O comportamento de mulheres cristãs devem contrastar com o modelo mundano. Deve ser contrário ao modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais. Roupas transparentes, decotes que venham a realmente despertar desejo. Então, a mulher cristã ela tem consciência de como deve se vestir. Quando essa mulher cristã ela usa de extravagância e também desobedece a esses padrões, ela realmente está dando testemunho público de que não está realmente convertida verdadeiramente ao Evangelho de santificação, ao Evangelho de Jesus Cristo. Convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia, a palavra de Deus, reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual de seu corpo. Condena o pecado também por parte do homem quando coloca os seus olhos para cobiçar. E o próprio Jesus falou sobre a cobiça dos olhos. De nada vale um culpar o outro, seja homem cobiçoso, culpando a mulher que expõe o seu corpo, ou seja a mulher vestida sem a devida decência, culpar o homem por seu olhar cobiçoso. Deus não tem culpado por inocente e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. A conduta das mulheres na igreja. Paulo, aqui nessa segunda parte da lição dos jovens, professor, explica aí na classe que a mulher estava sendo orientada ali em Éfeso a aprender durante o culto, durante o ensino, aprender de forma silenciosa, com toda a sujeição. Porque, por certo,
havia uma balbúrdia e devido àquela forma indecente das mulheres se comportarem, né, com talvez falatórios ou até falar alto demais, Paulo regulou para que elas se mantivessem em silêncio. Paulo não estava aqui com repressão, estava colocando as coisas em suas devidas ordens. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar desse comportamento das mulheres em Éfeso? Várias são as opiniões. Uns acham que o mais provável é que estivesse havendo algum excesso lá na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo e aquele mau costume fora trazido para a igreja e para a hora do culto. Por isso foi preciso tratar de maneira bem enfática, de maneira bem contundente. Outros têm outras opiniões. O certo é que de nada vale nós ficarmos aqui procurando subterfúgios. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus para sermos bem-sucedidos. A mulher no cristianismo hoje, antes de vermos um caráter repressivo por parte de Paulo com relação à conduta feminina, nós temos que considerar que tanto a cultura grega como a judaica, ela realmente tinha muitas restrições para a mulher. O cristianismo é que trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender juntamente com todos ali, né? E não o contrário. Muitos acham que o cristianismo prende muitas vezes as mulheres. Não, de forma alguma. Comparando a cultura antiga, comparando aos ensinos antigos, hoje o ensino do Novo Testamento dá muita abertura realmente às mulheres terem mais liberdade. Porém, isso não é permissão para libertinagem, nem também usar de malícia. Não é? Paulo está instruindo aqui para que haja controle, para que haja estabilidade, para que haja decência, ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs queridas, nós não estamos podando vocês de nada. Nós estamos apenas orientando quando a palavra de Deus manda usar o traje moderadamente. Que a mulher se porte moderadamente, não com exageros e de forma como as mulheres cristãs que serviram a Deus se portaram no Antigo Testamento e também no Novo, nos tempos mais antigos. Olha, Donald Stamps, teólogo pentecostal, ele diz o seguinte: o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Então, não adianta o homem fugir também. Nós temos a responsabilidade principal dada por Deus. O homem é o chefe da família. O homem é realmente o sacerdote do seu lar. A esposa, a sua adjutora, a sua colaboradora, a sua... Não que a mulher seja escrava nem empregada. A mulher é sua auxiliadora, é sua companheira fiel, estando ao seu lado todos os dias, caminhando junto com seu esposo, fazendo o melhor para Deus. Paulo valoriza as mulheres, ele de forma alguma desvaloriza mulher nenhuma. O apóstolo, ele não permite que a mulher ensine de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher ensinar a homens individualmente. Está escrito em Atos 18, 26, que realmente as mulheres ensinaram. Profetizar no culto da igreja, sob o impulso direto do Espírito Santo. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive as jovens. Tito 2, 3 e 5. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Então, a mulher ela tem oportunidades. Propósito divino. Observe, mulher. Quando Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, lá no capítulo 1, versículos 26, 27 e capítulo 2, 18 a 22, ali está apresentado
naquele livro, a mulher como ajudadora. Gênesis 2:18. Ajudadora. A mulher é auxiliadora, ajudadora. A narrativa bíblica é clara no sentido de que a mulher foi criada para ser companheira, auxiliadora, que lhe fosse idônea. Na versão revista e atualizada, está escrito uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Foi o próprio Criador quem disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele, ou seja, que lhe assista, seja assistente, trabalhando em conjunto com esse seu companheiro, com esse homem que ela se casou até o fim da sua existência. Meus queridos, nós queremos agradecer a sua participação. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se gratuitamente. Coloque o dedo aí nesse sininho, aliás, nesse botãozinho vermelho, não é? Inscreva-se e ajude esse canal a levar mais conteúdos a mais pessoas, tá certo? Indique nosso canal, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a levar esses conteúdos da EBD, Escola Bíblica Dominical, de jovens, adultos e outros materiais que temos aqui com relação à obra de Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tão importante momento. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, de louvar e exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos derramadas e pela oportunidade de transmitir a tua palavra através dessa plataforma, o YouTube, Senhor. Fica conosco, opera milagres, que teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra. Assim é o nosso desejo, assim nós te pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém, Senhor. A todos, nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula.